Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Um total de 11 volumes em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa eventualmente, quem sabe, até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. Como relacionar esta obra com o mundo do trabalho? Como fazer com que a quantidade enorme de conteúdos que em geral se oferece ao ensino médio se torne possível como um trabalho adequado para jovens e adultos no contexto da EJA? Reunindo vários autores, especialistas nas áreas, a primeira decisão que tomamos é que não se trataria de um material por disciplinas, mas sim por áreas de conhecimento. Tal qual hoje, todas as indicações que se fazem para o ensino médio defendem. Inclusive o próprio Enem, hoje, tem uma organização por áreas de conhecimento. Consideramos que o conhecimento não possa ser tão fragmentado em disciplinas e que podemos ter muito ganhos com jovens e adultos, pessoas que já têm experiências de vida, que já têm experiências profissionais e que podemos acrescentar ainda mais com um trabalho por área de conhecimento. Por isso, a coleção tem 3 volumes. Uma que se chama Linguagens e Culturas, que está relacionada à área de linguagens. Um outro volume que se chama Ciência, Transformação e Cotidiano, da área de Ciências da Natureza. E um terceiro volume chamado Tempo, Espaço e Cultura, da área de Ciências Humanas. É importante lembrar ainda, no caso do ensino médio, que temos um único livro e não um livro para cada período. Para todo o ensino médio na EJA, temos um único livro para a área de conhecimento. E é por isso que, quando observamos o índice, ele está organizado em 3 etapas, em 3 blocos de temas e conteúdos para o ensino médio. Podemos observar também que, apesar de ser um trabalho por área de conhecimento, existem algumas cores indicando que este capítulo foi conduzido mais pela disciplina de História, ou mais Geografia, mais Sociologia, ou mais Filosofia. O que existe são temas, temos um tema riquezas e pobrezas, e todas as áreas de conhecimento vão se relacionar diretamente com esse tema. Tivemos a preocupação também em fazer links, por exemplo, com a possibilidade de escolha profissional. Sabemos que para jovens e adultos no ensino médio há um grande peso em pensar, bom, o que eu posso fazer? Qual será meu próximo passo depois que eu concluir o ensino médio? Por isso, nós criamos uma seção aqui, Orientação para o Trabalho. Para cada capítulo da coleção de ensino médio, encontramos nas orientações para o professor indicações específicas sobre objetivos que tem aquele capítulo, comentários sobre cada uma das atividades, possíveis respostas e sugestões de atividades complementares que podem ser ainda utilizadas pelo professor. Vamos ouvir agora autores da coleção de ensino médio que vão explicitar ainda mais os objetivos de cada uma das áreas e também dar indicações de como essa coleção pode ser melhor utilizada em sala de aula.
é possível perceber que o volume está organizado em 3 grandes temas, né? Riquezas e pobrezas, a construção da nação e cidadanias e conflitos no mundo contemporâneo. Esses temas organizam as áreas de forma que todas elas olhem para o mesmo objeto de estudo, cada qual com as suas especificidades, não é? Qual é a participação da geografia nesse volume, não é? O que que ela enuncia, o que ela levanta de discussões que podem ser tratadas com os alunos e aprofundadas. Se vocês olharem no volume a etapa 1, que se refere ao tema pobrezas e riquezas, a geografia, assim como as outras disciplinas, ela vai tratar dos processos de produção e apropriação da riqueza produzida ao longo dos diferentes tempos e espaços. Isso permite, em primeiro lugar, que a gente analise criticamente como essa riqueza foi apropriada e distribuída e perceba assim, uma série de desigualdades que daí decorrem. Para a geografia também é importante que isso apresenta um quadro, um painel bastante amplo das relações espaço-temporais, né? Você vai percebendo ao longo dos tempos e espaços mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e suas expressões espaciais. No caso da geografia, é também um momento para se falar das pobrezas e riquezas ambientais, que é um tema bastante caro para a nossa área. Como, ao longo do tempo, as sociedades foram se apropriando e utilizando os recursos naturais disponíveis. E, mais importante, quais foram as principais repercussões dos modos de apropriação, não é? Então, há um espaço para se discutir alguns problemas, algumas grandes questões ambientais contemporâneas, questão do aquecimento global, do desmatamento, que medidas efetivas as sociedades têm construído para conter esses impactos e suas repercussões, não é? Então envolve bastante, por exemplo, a ideia de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, né? Outros conceitos-chave para esta primeira etapa, o primeiro grande tema, pobreza e riquezas, conceitos chaves da geografia, são os de capitalismo, industrialização, divisão social do trabalho, divisão territorial do trabalho, os circuitos produtivos, né, que sempre tem uma expressão espacial muito clara, da produção até o consumo final dos bens, as desigualdades sociais e as questões ligadas aos modelos de desenvolvimento que assistimos até aqui. Ainda nesta primeira etapa, há um capítulo falando sobre globalização e espaço geográfico que procura, do ponto de vista do enfoque geográfico, apresentar os principais processos e atores que contam na constituição desse processo chamado de globalização, né? Então o estudante vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o papel das empresas transnacionais, do sistema financeiro, do papel dos estados nacionais nesse processo, porque eles também participam desta chamada nova ordem global, e especialmente como que esses atores econômicos hegemônicos vão se organizando espacialmente nesta nova fase do capitalismo. Então, uma ideia muito importante é a de redes geográficas, que vai poder mostrar um pouco mais como que as empresas utilizam os espaços na escala planetária e criam conexões entre eles para acelerar a produção e a venda de mercadorias. Então, elas cada vez mais vão se afastando das suas origens nacionais e passam a se tornar atores efetivamente globais. A análise crítica de tudo isso está contida ali num capítulo, né, que também vai explorar a questão das mudanças no mundo do trabalho por conta desta nova fase que nós estamos vivendo. Na etapa 2, que tem como tema a construção da nação, eu gostaria de destacar para vocês o papel aí da geografia na apresentação, em primeiro lugar, de fundamentos naturais do espaço geográfico, de bases naturais desse espaço a partir da noção de domínios morfoclimáticos, né? Então, por exemplo, para caracterizar o território brasileiro, se utiliza esta noção que vai apresentar quais são os grandes compartimentos naturais do território nacional e como tem sido o seu uso e aproveitamento e respectivos impactos derivados das formas de apropriação.
não é? Também há capítulos destinados a falar um pouquinho da constituição do território brasileiro, do ponto de vista político, econômico, social, seus percursos ao longo da história, até chegar no momento que estamos diante de uma efetiva unificação e integração interna do território, não é? Então aí nós vamos ter oportunidade para examinar os implantes territoriais, as infraestruturas e os movimentos que caracterizam esta integração interna do nosso país. Há conexões, vocês poderão perceber, com outras temáticas desenvolvidas nessa etapa, não é? Como as realidades latino-americanas, o desafio da democracia, as questões de urbanização e também das relações com outras regiões e centros econômicos mundiais, a partir da realidade brasileira e latino-americana. Na etapa 3, valeria a pena destacar capítulos de geografia que vão tratar das dinâmicas demográficas, estudos populacionais e dos cenários de urbanização no Brasil e no mundo. Esses cenários, a ideia é que a partir deles faça uma reflexão sobre o significado da vida urbana, como é a vida urbana moderna, como é o acesso aos serviços sociais básicos urbanos em cada uma das cidades. Analisar também, isso particularmente nos capítulos de geografia, como está constituída a estrutura interna das cidades, tanto as brasileiras como de outras partes do mundo, não é? Entra na temática o papel do automóvel, as questões de mobilidade urbana, as questões de habitação, não é? Que denotam sempre situações muito evidentes de desigualdade social, desigualdade de acesso a esses recursos. Então, esse conjunto de coisas é analisado criticamente nesses capítulos, não é? Como um roteiro de pesquisa, propõe-se que os estudantes, numa dada altura, isso cada professor é livre para fazer conforme achar melhor, um estudo sobre o que a cidade em que cada um vive é atualmente e o que ela pode vir a ser, não é? A ideia é que seja feita uma avaliação das condições de vida na cidade, segundo o uso das bases naturais, as questões de infraestruturas e serviços, as condições das habitações e das edificações de uma forma geral, questões estéticas, atividades econômicas e oferta de emprego. São um conjunto de itens que servirão de roteiro para se avaliar a condição de vida urbana. Isso pode ser feito a partir, evidentemente, da realidade dos estudantes. Nessa terceira etapa, deve-se ter uma atenção especial para alguns conceitos geográficos importantes, tanto os principais como os secundários, que são utilizados para enfrentar o entendimento dessas temáticas, né? Entre eles, migração, urbanização, a urbanização da população, que é o sentido mais demográfico, rede urbana, campo, cidade, metrópole e outros. Além dos temas tratados, dos assuntos, dos conceitos e processos desenvolvidos em cada capítulo, é importante chamar a atenção de vocês, colegas professores e professoras, para um conjunto de habilidades que a gente pretende desenvolver ao longo da coleção, tanto no volume de Ciências Humanas quanto nos demais. Há uma preocupação bastante grande a partir das sessões de trabalho de apresentar sempre que possível para o aluno e também lá no manual do professor para os educadores como o estudante pode ler um texto, ter uma produção escrita, o que ele deve levar em conta para observar bem uma fotografia, uma obra de arte, como construir uma linha do tempo, como ler imagens variadas e também, por exemplo, como ler mapas e gráficos. Espero que as observações feitas aqui tenham sido úteis para vocês todos e que ajudem na organização do seu trabalho e também no sucesso do desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.